Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco durante o meditar da sua santa palavra, para acalentar os nossos corações com a salvação que vem do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. No fim, no começo de cada ano, é extremamente comum vermos nos noticiários que os aeroportos, as rodoviárias, as rodovias estão cheias de gente viajando, não é? Alguns vão para visitar os familiares, outros para turistar por aí, conhecer outros lugares. E por causa dessa grande movimentação de pessoas nessa época, fica aquela preocupação de acontecer algo ruim no percurso, nas viagens. Por isso, um dos principais pedidos de oração nesse período é sempre pedido por proteção nas viagens, para que todos cheguem aos seus destinos sãos e salvos, em segurança. Na leitura do Evangelho de hoje, Mateus, ele nos convida a viajar com José, Maria e o pequenino Jesus. Mas essa não é uma viagem para visitar parentes, muito menos para turistar no Egito. É uma viagem que precisa ser feita às pressas, antes que seja tarde demais. O texto anterior relata a visita dos sábios do Oriente, os magos, até o menino Jesus, quando eles foram adorá-lo. Mateus conta que eles viram a estrela e partiram em viagem para adorar aquele menino, que seria o rei dos judeus. Porém, antes de chegarem até onde o menino estava, na casa onde ele estava, eles foram até o rei Herodes, o grande rei Herodes, para terem informações a respeito do novo rei que nasceu. Mas Herodes não estava esperando por essa notícia. Tanto que quando ele ouviu o que os sábios disseram, ele ficou perturbado, ficou alarmado, e convocou os líderes judeus para saber deles, os estudiosos das Escrituras, onde esse tal rei deveria nascer. Os judeus então se lembraram do que o profeta Miqueias havia profetizado: ele nascerá em Belém de Judá. Com isso, Herodes convocou mais uma outra reunião, só que agora uma reunião secreta, só com os sábios do Oriente, para saber o tempo exato em que aquela estrela havia aparecido para eles. E ao que tudo indica, eles responderam que já tinha praticamente uns 2 anos que ela havia aparecido. Guardem bem essa informação. Assim, Herodes mandou que eles fossem buscar mais informações, porque ele também queria adorar o novo rei. Depois disso, o texto nos diz que os sábios encontraram o lugar onde Jesus estava, eles se alegraram com grande e intenso júbilo, deram aqueles seus presentes, ouro, incenso e mirra, e em seguida foram até Herodes para informar onde o menino estava. Não é verdade? Não, eles não foram porque Deus os avisou em sonho para não voltarem à presença de Herodes. E foi assim que eles fizeram. Foram embora, seguiram o caminho de volta para a sua terra, sem passar por Herodes. Como é que Herodes ficou quando ele soube que ele tinha sido iludido pelos sábios e eles tinham ido embora sem falar com ele? O texto diz que ele ficou furioso, muito furioso, arretado, como vocês dizem, né? Arretado, pé da vida. Não só porque ele foi iludido pelos sábios,
mas também porque alguém poderia tirar a sua coroa, tomar o seu lugar no trono e ser o rei. E vocês sabem o que ele fazia com toda pessoa que se opunha a ele? Ele mandava matar. Foi assim com Antígono, que foi um dos seus rivais políticos, e mais 45 membros do partido opositor a Herodes. 46 pessoas já. Foi assim com João Hercano II, o chefe dos sacerdotes de Jerusalém, que ele considerava como um pai. 47. Foi assim com Mariane, a sua amada esposa. 48. Foi assim com 3 de seus filhos. 51. Foi assim com um irmão. 52. Um irmão de sangue. E com diversos dos seus melhores amigos. Era o que Herodes sabia fazer de melhor. Todos eles foram mortos, simplesmente por se oporem a Herodes. O problema agora é que ele não tinha tantas informações a respeito desse novo rei de Deus. O que ele sabia é que ele tinha aproximadamente 2 anos, pelas informações dos magos, a respeito da estrela que apareceu, lembra? E que ele nasceu em Belém de Judá, conforme os sacerdotes disseram a ele. Ora, matem todos os meninos de Belém com menos de 2 anos, disse Herodes. Mas, Alteza, o seu filho tem menos de 2 anos e é de Belém. Não quero saber. É melhor ser o porco de Herodes do que filho de Herodes. Esse foi o registro de um escritor romano chamado Macróbio, feito lá no século IV depois de Cristo, se referindo ao infanticídio que aconteceu em Belém. Para Herodes não importava quem você era. Qualquer pessoa que ameaçasse tomar o seu trono era seu inimigo. Deveria ser aniquilado. E é assim que nós embarcamos na viagem de José, Maria e Jesus para fugirem de Belém e se refugiarem no Egito. Se não fosse por um anjo de Deus que apareceu mais uma vez em sonho para José, para avisar para eles fugirem, Jesus teria sido morto junto com o filho de Herodes e com tantos outros meninos. Mas ainda não era o momento de Jesus morrer. Esse relato do Evangelho de hoje me fez lembrar de 2 histórias conhecidas. A primeira é de um outro José, José do Egito, lembra? Deus também falava com ele por meio de sonhos. E depois de muito perrengue, ele se tornou governador do Egito e trouxe a sua família para morar com ele no Egito, numa época em que a fome matava muita gente. Já na segunda história, o faraó do Egito era bem parecido com o rei Herodes. Não bastasse ele dominar todo o povo de Israel, o povo hebreu, ele ainda mandou matar todos os meninos hebreus após o parto. Mas, no primeiro momento, as parteiras não obedeceram a ordem desse rei, desse faraó. Assim como os sábios também não obedeceram a Herodes, né? E qual foi o resultado disso? O faraó mandou jogar todos os meninos no rio Nilo para morrerem afogados. Mas teve um menino que sobreviveu, não teve? Quem? Moisés. Sim, ele foi salvo daquele infanticídio egípcio graças aos seus pais, que o colocaram lá no cesto à beira do rio. Nesse sentido, o Egito, ele é considerado na história do povo de Deus
também numa terra onde Deus providencia proteção, providencia refúgio ao seu povo em tempos de aflição, em tempos de crise, mostrando dessa forma que Ele cuida do seu povo. E Ele cuida de uma forma bem real. Ele coloca pais, Ele coloca cuidadores, pessoas que zelam pela vida de seus filhos, e filhos que zelam pela vida de seus pais e parentes. Mas esse cuidado paternal de Deus não está apenas lá na terra do Egito. Quando o seu povo saiu de lá para tomar posse na terra prometida, Deus seguiu demonstrando o seu cuidado àquele povo, o seu cuidado paternal, lá no deserto, em Canaã, quando eles chegaram na terra prometida, nos exílios do povo, enfim, em todos os lugares, Deus cuidou do seu povo. Ele sempre cuida do seu povo. Sabendo disso, a história não seria diferente com o seu unigênito filho, não é verdade? Tanto que Jesus foi em segurança para o Egito, ele ficou por lá cerca de 1 ano sendo cuidado pelos seus pais, e voltou para o Egito em segurança, depois que Herodes havia falecido. Tudo isso nos mostra duas coisas importantes. A primeira delas tem a ver com a história de Jesus. Pode até parecer coincidência que a história de Jesus tenha semelhanças com histórias de alguns dos personagens, dos nomes do povo hebreu, como José, Moisés. Só que isso não é mera coincidência. A história de Jesus é exatamente a mesma história do seu povo. Tudo que o povo de Deus passou, Jesus também teve que passar. Porque os acontecimentos do passado foram um tipo de preparação para o povo de Deus receber o próprio Deus na história. Dessa forma, Jesus é o novo povo de Deus, seguindo a mesma trajetória do seu povo no passado, para ser fiel, para cumprir aquilo que o povo não pôde cumprir. Nesse sentido, aquele texto de Hebreus 4,15 nos lembra algo semelhante. Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso quer dizer que a história de Jesus é a história do seu povo, mas recontada e vivida de maneira perfeita, como deveria acontecer. Por isso, a minha e a sua história estão essencialmente ligadas à história de Jesus. E é por causa disso que o texto de Hebreus continua dizendo que Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E se desde criança a história de Jesus é a minha e a sua história, então o que aconteceu com Jesus também vai acontecer na nossa vida. Nós vamos sofrer desde pequenos. Nós vamos carregar uma cruz e morrer por causa do pecado. Mas nós vamos o quê? Ressuscitar para uma nova vida, à semelhança de Jesus. Todas as pessoas serão ressuscitadas, incluindo José, Moisés, Herodes e tantas outras pessoas. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Agora, a segunda coisa importante que eu quero mencionar tem a ver com o cumprimento do que Deus diz. Porque o que Ele diz é para ser respeitado e cumprido.
Da sua boca sai verdade e justiça, diz o Salmo. Deus disse aos sábios do Oriente para não voltarem a Herodes. Eles obedeceram. Por meio de um anjo, Deus disse para José, Maria e Jesus fugirem para o Egito. Eles obedeceram. Mais uma vez, Deus disse para aquela família sagrada voltar da terra do Egito. Eles obedeceram e foram para uma cidade chamada Nazaré. Nesse sentido, quando Deus diz que algo deve ser feito, é para que a sua vontade se cumpra na história. Não é à toa que Deus diz ao seu povo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão, se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para tomar posse dela. E quando Deus promete que vai abençoar aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que fazem o que Ele ordena, os que escolhem a vida e o bem, Ele de fato abençoa. Ele dá vida, Ele permite que se multiplique. Mas o grande problema nisso tudo é que muitos questionam o porquê de Deus não ter protegido todas as crianças, como Ele fez no caso de Moisés, ou no caso de Jesus. Por que tantos têm que morrer se Deus quer a vida e o bem de todos? Isso quer dizer que Ele não é bom? Já ouviram esse questionamento? E assim as pessoas se esquecem que a criação de Deus geme por causa do pecado. O pecado do próprio ser humano, da ausência de Deus nos corações de suas criaturas. Se esquecem que a maior causa do sofrimento no mundo é a maldade do próprio ser humano, que é mau desde a sua concepção, feito à semelhança de Adão. Não quer saber de Deus, não quer saber da sua vontade, muito menos das suas ordenanças para preservar a vida. Se Herodes mandou matar todos os meninos de Belém, a culpa é de Deus ou é de Herodes? Se um pai ou uma mãe deixam de cuidar do seu filho, a culpa é de Deus ou dos pais? Se acontece um acidente durante uma viagem de fim de ano, a culpa é de Deus ou dos homens? Este é o problema do mundo. Nós não fazemos aquilo que deveria ser feito, e por isso nós sofremos, por causa da nossa própria incapacidade de cumprir o que Deus exige de nós, de fazer o bem, de cuidar da vida. E alguns, além de serem incapazes, ainda são inescrupulosos, fazem de tudo para prejudicar as pessoas que entram em seu caminho, como no caso de Herodes. Outros acabam prejudicando famílias inteiras por descaso, descuido, provocando muitos acidentes que poderiam ser evitados. Quem dera, se todos nós tivéssemos se nós cuidássemos uns dos outros, assim como os pais de Jesus cuidaram dele quando ele era criança, né? Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso o tempo todo. Mas cedo ou mais tarde, todos nós pagaremos. E não pensem que o exemplo de José e Maria é perfeito. Eles também falharam ao deixarem Jesus para trás numa festa de Páscoa.
quando ele tinha apenas 12 anos. Só nos resta concordar que nos falta perfeição. A perfeição que Deus exige e que somente o próprio Deus é capaz de cumprir. E é exatamente por isso que o Novo Testamento foi escrito, para mostrar que em Jesus, o Deus menino, está o cumprimento de toda a palavra de Deus. Só no relato de hoje do evangelista Mateus aparecem 3 frases mostrando que Jesus é o cumprimento da profecia e da vontade de Deus. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Meus queridos, Jesus é o conteúdo das profecias, e mais que isso, Ele é o único capaz de cumprir o que Deus exige de nós. Quando adulto, Jesus falou com autoridade sobre a lei, a fim de mostrar que não há um justo sequer neste mundo que alcance a perfeição exigida por Deus nas obras da lei. Aquele que pensa que pode conseguir a vida eterna por seus próprios esforços, não conhece a Deus, e ainda está sob o peso da lei, que condena a eterna perdição no inferno. Aliás, não há nenhuma diferença entre Herodes e a pessoa que pensa que pode se salvar pela prática de boas obras. Ambos estão sob a lei. Ambos pecaram e carecem da glória de Deus. Ambos precisam ser resgatados por Deus. Infelizmente, para Herodes não tem mais tempo. Mas para mim e para vocês, ainda há tempo de conhecer a glória de Deus, da qual Paulo fala aos Gálatas. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Jesus veio ao mundo para resgatar todos nós dos nossos pecados, do peso da lei que está sobre nós e nos leva à eterna perdição. Por meio da sua perfeita obediência a Deus, até mesmo sendo criança, ele satisfez as exigências da lei e cumpriu as profecias. Ele veio para recebermos a adoção de filhos e podermos chamar o seu Pai de nosso Pai. E o melhor, ele veio para mostrar qual é o desfecho da nossa história. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna de corpo e alma, à semelhança de Jesus. Esta é a herança que é dada a todos que se tornam filhos adotivos do Pai por meio do Santo Batismo, onde o seu Espírito Santo nos faz clamar: Pai. Conta uma história já conhecida por muitos, que numa dessas viagens de fim de ano, uma senhora estava sentada numa poltrona lá da sala do aeroporto, quando ela começou a observar um menino, sozinho, quietinho lá no seu canto, rabiscando um livro de desenhos para colorir. Quando o embarque foi anunciado, um dos funcionários da companhia aérea colocou o menino lá na frente da fila
para encontrar o seu lugar antes dos adultos. Logo em seguida, aquela senhora também entrou no avião e percebeu que o seu lugar era do lado daquele menino. Durante a viagem, a senhora começou a puxar conversa com aquele menino, e o que mais chamava a atenção daquela senhora é que ele não demonstrava estar ansioso, não estava preocupado com a vida. Até que uma turbulência bem forte começou a balançar o avião, e aquela senhora ficou desesperada, apavorada. Ela fechou os olhos e começou a orar, pedindo a Deus por proteção. Só que no meio da oração ela se lembrou do menino que estava do lado dela. Aí ela abriu os olhos para ver como é que ele estava. E para surpresa dela, ele estava bem tranquilo, colorindo aí no seu livro de desenhos. Indignada, aquela senhora perguntou àquele menino: "Você não está com medo não, meu filho?" E o menino deu um grande sorriso e respondeu àquela senhora: "Não, senhora, não estou com medo, porque o piloto é o meu pai." Meus amados, a nossa vida é uma longa viagem para a terra prometida por Deus ao seu povo, os novos céus e a nova terra. Para essa viagem, o nosso Pai providenciou tudo que nós precisamos. Jesus é o avião que nos leva ao destino. A fé é a passagem que nos faz embarcar nessa viagem. A nossa poltrona é o batismo, que nos faz sentar e ter segurança durante o voo. O ar que nós respiramos dentro do avião é o Espírito Santo, que nos dá o fôlego de vida, de nova vida. Os comissários de bordo são os pastores, sempre dispostos a servir da melhor forma para que os passageiros façam uma boa viagem e sejam alimentados durante o voo, na Santa Ceia. O alimento que nos faz permanecer em segurança no voo. Quando os avisos luminosos aparecem e se acendem para fivelar os cintos, é porque vem a grande turbulência, que nos faz ter medo. Muitas vezes nos faz querer desistir, se atirar do avião. Mas a turbulência não é motivo de desespero, porque nós sabemos que o piloto é o Pai do menino Jesus, aquele que nos recebeu como seus filhos adotivos. Infelizmente, ainda tem gente que acha que vai conseguir chegar ao mesmo destino que o nosso, andando com as suas próprias pernas, ou então saltando do voo em queda livre diante de uma turbulência. Esses acabam seguindo seus próprios caminhos, por rebeldia, por não quererem aceitar Jesus Cristo. E assim eles deixam as alturas do céu para caírem direto nas profundezas do inferno. Porém, todo aquele que se arrepende diariamente, continuamente, e deseja seguir viagem no avião de Deus, em união com Cristo Jesus, a sua poltrona está reservada. Nada pode nos separar dessa companhia de Jesus, que promete: quem crer e for batizado será salvo. Nesse sentido, a única forma de se salvar é viajando na companhia do menino Deus, antes que seja tarde demais. É Ele que nos leva ao destino certo. E nas turbulências da vida Ele nos diz: não tenham medo, porque o meu Pai cuidou de mim e vai cuidar também de vocês. Ele está pilotando e tudo coopera para o bem dos seus filhos. Somos filhos de Deus, cremos que Ele é o nosso Pai. Somos família de Jesus e por Ele salvos da eterna perdição.
somos santificados pelo Espírito Santo e cremos que Ele nos guia nessa vida para clamarmos ao Pai, para fazermos a Sua vontade e para preservarmos a vida dos que estão conosco até o último dia. Que nosso Deus proteja e cuide de cada uma das suas viagens, e principalmente na viagem rumo à vida eterna, a fim de todos nós chegarmos aos nossos destinos, ou ao nosso destino, sãos e salvos, como Ele mesmo prometeu. As turbulências vão passar, a verdadeira vida vai começar. Enquanto isso, cuidemos uns dos outros como o Pai cuida de cada um de nós.